Bom dia ao Juntos pela Saúde novamente. É bom poder contar uma vez mais com vocês aí desse lado. No último programa iniciámos a discussão do tema do tabagismo. Dissemos que o tabaco era uma das principais causas de morte em Portugal e no mundo. Realçámos a ideia que o fumador tem em média menos 10 anos de vida que um não fumador. E explicámos porque é que essas pessoas gostavam de fumar e porque é que o tabagismo é uma dependência, é uma droga. Hoje vamos falar de outros modos ou de outras formas de fumar tabaco. Na realidade, são várias as formas que as pessoas têm de fumar tabaco, para além do cigarro tradicional. Podem fumar cigarros eletrónicos, cachimbo de água, charuto, cigarrilha, cigarro light, cigarros slims, cigarro de enrolar, tabaco em pó para rapé, snus e tabaco mascado, etc, etc. Serão todas estas formas de fumar perigosas para a saúde? Existem algumas formas de fumar mais seguras que outras? A resposta não vai ser muito concreta, porque não estudei exaustivamente o assunto. Mesmo que o quisesse fazer, ia com certeza ficar sem respostas ou com respostas dúbias. O método de fabrico e a composição desses produtos é muito diversa. Muitas vezes nem o consumidor, nem o próprio fabricante dispõem de todas as informações que desejam. Há falta de regulamentação no fabrico das várias formas de consumir o tabaco. Por outro lado, os estudos independentes, ou seja, estudos não efetuados pelos fabricantes, não são abundantes. Comecemos por falar dos cigarros eletrónicos, também designados por e-cigarros ou e-cigarettes. O cigarro eletrónico foi lançado no mercado com o intuito de disponibilizar uma forma mais segura e limpa de inalar a nicotina, uma vez que, segundo os fabricantes, não contém alcatrão, cianeto, amoníaco, monóxido de carbono, matéria radioativa e outros produtos cancerígenos. É aceito por muitos que pode constituir uma boa ferramenta para promover a desabituação tabágica, na medida em que permite consumir quantidades sucessivamente menores de nicotina, adquirindo recargas com concentrações cada vez mais baixas de nicotina. Permite também manter o vício psíquico e comportamental. Os aromatizantes, habitualmente incluídos no cigarro eletrónico, parecem ser seguros, mas os estudos escasseiam. Apesar de ser realmente bem mais seguro que o cigarro, continua, contudo, a incluir muitas outras substâncias químicas potencialmente prejudiciais. Pode causar também, entre outras doenças, o cancro do pulmão e uma outra doença pulmonar especificamente causada pelo seu uso, o pulmão-pipoca. Uma inflamação pulmonar generalizada, potencialmente grave, mas felizmente muito rara. Por estas razões, o cigarro eletrónico continua a ser bastante criticado quanto à sua segurança. O cigarro eletrónico permite, no entanto, inalar nicotina, sem agredir o organismo com as mais de 4.700 substâncias nocivas existentes no cigarro tradicional. Não ocasiona tosse crónica ou falta de ar, ambos sintomas característicos de certas doenças pulmonares, ocasionadas pelo cigarro. Também não provocam perda de paladar ou de olfato. Não causa incêndios, já que não há matéria inflamável e não existe combustão. É mais seguro em termos ambientais, uma vez que não contribui para a produção de gases ou fumos para a atmosfera. Não contém os terríveis filtros, tão pouco biodegradáveis, e não obriga ao abate de milhares de árvores. Sabem quantos filtros ou piriscas são lançados para o meio ambiente todos os dias? Possivelmente mais de 20 milhões. Muitos peritos acreditam que o cigarro eletrónico é 95% mais seguro que o cigarro convencional. A falta de estudos com a sua utilização, a publicação de estudos controversos e a falta de regulação e fiscalização do seu fabrico e dos seus componentes, maiormente as recargas, não nos permitem ainda saber com precisão o grau de segurança do cigarro eletrónico. A minha opinião é uma razoável opção, porque todos aqueles que não conseguem libertar-se dos cigarros tradicionais são favorecidos pelo seu uso. É, na realidade, mais seguro porque origina muito menos doenças e mortes.
quando comparado com o uso de cigarro. Falamos agora um pouco sobre cachimbos. O cachimbo é uma forma de fumar pouco frequente, mas tem permanecido relativamente constante nos últimos anos. É consensual, contudo, que é também mais seguro que fumar cigarros, porque a lógica diz-nos que o fumador de cachimbo está somente a consumir a folha de tabaco e, eventualmente, algumas dezenas de compostos químicos resultantes da sua queima, e não a quantidade monstruosa de produtos químicos presente no cigarro industrial. A segurança do uso de cachimbo depende sobretudo da composição do tabaco consumido e do tipo de manipulação industrial efetuada com esse tabaco. Muitos cachimbos têm, inclusive, filtros extremamente eficientes e absorventes, o que ajuda a proteger muito o fumador. É mais seguro, mas está longe de ser inócuo. Aumenta consideravelmente o risco de cancro da boca, em particular dos lábios e da garganta, e incrementa, embora discretamente, o risco de cancro de pulmão, do fígado, pâncreas, cólon e bexiga. O tabaco de cachimbo duplica também a possibilidade de ocasionar doenças pulmonares, em particular a bronquite crónica, e aumenta o risco de doenças coronárias quando comparado com os não fumadores. A utilização de cachimbo de água é uma prática habitual em alguns países asiáticos e árabes. Tem vindo inesperadamente a crescer nos jovens ocidentais, incluindo Portugal, desejosos que estão de ter novas experiências. O cachimbo de água tem outros nomes, sendo o mais comum em Portugal o nome de xixa e menos de narguilé. Existe também muita controvérsia científica com este produto, a começar desde logo pela composição de tabaco, habitualmente consumido, e do tipo de manipulação industrial efetuada com esse tabaco. A ideia de que muitos dos seus utilizadores possuem de que o cachimbo de água não faz tão mal à saúde como o cigarro, porque o fumo é filtrado pela água, está longe de ser confirmada. Por outro lado, o tempo de exposição ao fumo é bem maior do que com o cigarro, o que faz aumentar os riscos. Média de 7 minutos com o cigarro contra 20 a 60 minutos com o cachimbo de água. Esta é uma das razões porque a Organização Mundial de Saúde afirma que uma hora de utilização de xixa equivale a fumar 100 ou mais cigarros no mesmo período. Sabe-se também que o fumo proveniente da xixa continua rico em nicotina, alcatrão, metais pesados, entre outras substâncias nocivas, com a agravante de ser em quantidades maiores do que o cigarro normal. Assim sendo, a possibilidade dos utilizadores do cachimbo de água em desenvolver vários tipos de cancro, de certas doenças respiratórias ou cardiovasculares, é semelhante àqueles que abusam do cigarro. A dependência à nicotina é também habitual, uma vez que a água só retém 5% da nicotina. Contra este panorama tão negro, é a opinião de alguns investigadores que afirma que o cachimbo de água não é de modo nenhum tão perigoso quanto o uso do cigarro, porque só são inaladas cerca de 150 compostos químicos, enquanto com o cigarro são, como já foi referido, inaladas cerca de 4.700. Enquanto toda esta controvérsia não for esclarecida, o melhor mesmo é evitar o uso de cachimbo de água. Não vou em modas. E esqueçam-no. E quanto ao charuto? O charuto é um rolo de tabaco envolvido em folha de tabaco, sem qualquer filtro associado, o que torna a sua utilização, o seu consumo, mais inseguro. O seu consumo em Portugal é muito pequeno, registrando-se o consumo de menos de 2.400 charutos em 2016. O fumador charutos está também desprotegido quanto à natureza e composição do tabaco que vai fumar. O uso de charuto está, felizmente, em decadência, sendo fumado, na maioria das vezes, somente em ocasiões festivas, razão pela qual não constitui atualmente um grande problema de saúde pública. E ainda bem. Reparem, a nicotina contida num charuto equivale à soma de sensivelmente 100, 200 ou mais cigarros, dependendo dos charutos, ou melhor, da sua composição. Por outras palavras, consumir um charuto é, pois, o mesmo que estar a drogar-se com 100 ou 200 cigarros. O charuto tem ainda a capacidade de proporcionar uma absorção muito rápida de nicotina,
pela mucosa da boca. A pessoa fica drogada e não necessita sequer de inalar o tabaco, que a grande ganza é fumar um charuto. Apesar de não ter tantas substâncias químicas como o cigarro tradicional, o fumo do charuto ainda alberga alguns compostos químicos potencialmente cancerígenos. Os efeitos adversos parecem ser, todavia, menos frequentes do que com o cigarro, mas não são, de modo nenhum, despiciendos, desprezíveis. O charuto fumado com regularidade, repito, com regularidade, pode ocasionar, no entanto, tantos cancros de pulmão, da boca, garganta e tanta bronquite crónica quanto o cigarro. O risco é ainda maior se o fumador tragar ou inalar em profundidade, como aliás acontece com o cigarro. O risco de cancro de pulmão com os charutos tragados é multiplicado por 11 quando comparado com aqueles que não inalem profundamente o fumo. O risco de cancro da boca, laringe, traqueia é duplicado e o risco de cancro de pâncreas e bexiga é triplicado em relação ao não fumador. O risco de desenvolver doenças respiratórias, nomeadamente a bronquite crónica, é também aumentado em 50% face ao não fumador. Há quem diga que fumar 10 charutos por dia, se é que alguém fuma esses 10 charutos por dia, tem as mesmas implicações para a saúde do que beber 2 garrafas de whisky por dia. É uma mera curiosidade. Falemos agora um pouco sobre a cigarrilha. As cigarrilhas são os charutos com menos tabaco e, por conseguinte, ligeiramente mais seguros que o charuto, se compararmos a unidade a unidade. Mas o que acontece na vida real é que os fumadores das cigarrilhas não se limitam a consumir apenas uma por dia. Em Portugal, ainda há muitos fumadores de cigarrilhas que as consomem várias vezes por dia e, portanto, aumentam seriamente o grau de insegurança, acabando por propiciar muitas das complicações verificadas com o uso de tabaco, nomeadamente o cancro da boca, garganta, pescoço, cabeça, já que, à semelhança dos cigarros, do tabaco do cachimbo ou do tabaco para mascar, todos contêm toxinas e cancerígenos que contribuem para o aumento desse risco. A controvérsia sobre os cigarros light, ou seja, cigarros leves, persiste e é também imensa. A ideia do cigarro light era de que continha menos nicotina e menos alcatrão, e por isso esses cigarros seriam menos nocivos. Para muitos, a criação dos cigarros light teve a finalidade de enganar os fumadores e a sociedade ao induzir a ideia de que eram mais seguros, por esses motivos. Constatam-se, contudo, cada vez mais evidências de que fumar cigarros light com filtros ventilados pode ser mais perigoso do que fumar cigarros normais, o que torna estes cigarros realmente perigosos. Porque os seus filtros têm pequenos orifícios, acabam por permitir ao fumador inalar mais fumo e, por conseguinte, mais produtos químicos e toxinas, todos potencialmente ocasionadores de cancros e de outras maleitas. O cigarro light tem tantas ou mais substâncias químicas que o cigarro normal. A quem fumar este tipo de cigarros, digo o seguinte: não se sintam mais seguros ou mais protegidos do que aqueles que fumam os cigarros normais. Longe disso. Os danos para a saúde são idênticos aos do cigarro normal. E há quem diga até que estes cigarros provocam mais cancros de pulmão do que o cigarro tradicional. Quanto aos cigarros slim, aqueles cigarros mais compridos, estreitos, leves e elegantes, nada a dizer. São uma moda. Uma moda que até conquistou muitas mulheres. Não deixem, contudo, de ser cigarros e tudo aquilo que eles representam. Falemos agora um pouco sobre o cigarro palha ou cigarro de enrolar. O cigarro palha ou de enrolar, ou palheiro, ou paiol, parecia ter os dias contados. Parecia ser um hábito mais ou menos romântico do século passado. Mas não. Ressurgiu de novo, continua em franco crescimento em algumas zonas da Europa. Embora o seu consumo esteja a diminuir em Portugal, ainda continua a minar a saúde de milhares e milhares de jovens. É feito de tabaco enrolado em folha de palha seca de milho.
Pode ser elaborado pelo fumador ou comprado já embalado. Podem ter ou não aromas e podem ter ou não filtros. O tabaco de enrolar contém bastante mais nicotina e alcatrão que o cigarro industrial, embora seja provável que não contenha outros tipos de compostos químicos. Basta analisarmos o modo uniforme como arde o cigarro industrial e o modo como arde o cigarro de enrolar, para se perceber o efeito da manipulação industrial sobre o primeiro. A falta de regulamentação da produção e da distribuição e a inexistência de filtro tornam o tabaco de enrolar bastante desaconselhado. O palheiro tem o potencial de causar as mesmas consequências nefastas que o cigarro industrial. Destaca-se o cancro da boca, da garganta, do pulmão, a bronquite crónica, o enfisema e a cárie dentária. Abordemos agora o tabaco de mascar. O tabaco de mascar é a mesma coisa que o tabaco de mastigar. É pouco comum em Portugal, mas muito frequente em algumas zonas do mundo. E parece estar a recrudescer entre adultos jovens nos Estados Unidos, no Canadá, Brasil e Europa. É verdade. É com este modo de utilização de tabaco não existem as substâncias inaladas. Mas eu quero salutar, mas os níveis de nicotina são igualmente significativos, sendo a dependência a regra. A possibilidade de causar cancro na boca é grande, mas a de cancro dos pulmões é bem menor, embora permaneça significativa. A cárie dentária é habitual. Os utilizadores que tomam este tipo de cigarros ficam com os dentes todos estragados. E quem vê as pessoas a fumar, a utilizar o tabaco de mascar, é melhor que não se aproximem dessas pessoas porque ficam com um hálito terrível. E ainda por cima, esses utilizadores de tabaco de mascar estão sempre a cuspir, o que não é nada bonito, como compreendem. Uma forma parecida ao tabaco de mascar é o snus. E o que é o snus? É um tabaco em pó, com vários sabores, vendido em saquetas, que são colocadas entre a gengiva e o lábio durante o tempo necessário para a libertação de nicotina. É muito consumido na Escandinávia, mas a sua venda está proibida na restante União Europeia. O snus é usado há mais de 100 anos nesses países com uma segurança notória, já que não tem sido apontado qualquer malefício significativo com o seu uso. Também não provoca aumento de saliva nem a necessidade de estar sempre a cuspir. Pode causar, no entanto, cancro da boca e cárie dentária. Além do mais, o uso de snus tem permitido baixar consideravelmente o consumo de cigarros nessa região. O tabaco inalado, o rapé, parece estar a ser mais procurado de novo. As folhas de tabaco são moídas, transformadas em pó e depois acrescentam-lhes aromas, tornando mais agradável o seu consumo. É provavelmente a forma mais barata de consumir tabaco. No passado era usado para tratar a sinusite. A evidência científica sobre o seu uso é escasso, razão pelo que não se pode opinar com a profundidade que se deseja, designadamente quanto ao grau de segurança inerente ao seu uso. O fumo proveniente do rapé é basicamente constituído por nicotina, apesar de poder conter outros compostos químicos, mas em muito menor quantidade, quando comparado com o cigarro normal, o cigarro light, o cigarro slim, a cigarrilha ou charuto. A dependência da nicotina é, todavia, usual. Finalmente, umas notas sobre o tabaco aquecido. Este tipo de tabaco está a ser comercializado usando um dispositivo que se deu o nome de IQOS, que permite o consumo de tabaco sem combustão, sem fumo, sem cinza e com pouco cheiro. Advogam os seus fabricantes que, como o tabaco é aquecido a 400 graus, proporciona uma libertação de uma quantidade bem inferior de substâncias tóxicas quando comparada com a que se registra com a combustão de tabaco a 800 graus, verificada no cigarro convencional. Asseguram também que o aerossol gerado pelo IQOS é 90 a 95% menos tóxico que o fumo dos cigarros tradicionais, porque produz uma quantidade de compostos químicos 90 a 95% inferiores ao do tabaco sob combustão a 800 graus.
Todos estes dados têm que ser comprovados por estudos independentes. E submetidos à aprovação de autoridades de saúde antes de podermos dizer o que quer que seja sobre a sua utilização. Uma noção fica desde já garantida. Os riscos de tabaco aquecido são sempre superiores aos decorrentes do consumo dos cigarros eletrónicos, entre outros modos de consumir tabaco, porque contém tabaco na sua composição. Um conselho final de grande utilidade. Não inalem profundamente o fumo. Não traguem, não engulam o fumo. Estes hábitos aumentam consideravelmente os riscos de tabagismo, seja qual for a sua modalidade de consumo. Em conclusão, todas as formas de fumar fazem mal à saúde, umas mais, outras menos. Mas não vale a pena procurar uma maneira de fumar sem perigo, porque ela não existe. Reforço todavia o que atrás já havia dito. Sempre que não se consiga parar de fumar, cigarros, cigarrilhas, charutos, palheiros e mesmo tabaco de cachimbo, o cigarro eletrónico ou o uso de rapé ou de snus parecem ser as soluções mais seguras. Por hoje é tudo e espero que tenham gostado do programa e até a próxima semana.